Oi, pessoal. Meu nome é Leonardo Martins, eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possuo mestrado, doutorado e pós-doutorado na USP, Universidade de São Paulo, e também na Universidade de Coventry, na Inglaterra. E eu tô aqui para falar de vocês de um tema que pode ser difícil, pode ser espinhoso, mas ao mesmo tempo todo mundo que tem um cotidiano clínico, que atende pessoas na psicologia, na psiquiatria, na enfermagem, enfim, e pessoas interessadas também, mas que não atendem, poderiam se beneficiar desse assunto, que é a relação entre saúde e espiritualidade. Tem uma quantidade imensa de pesquisas sobre isso, e o Brasil, inclusive, tem uma grande quantidade de pesquisadores que lidam com essas questões, mas esse conhecimento muitas vezes não chega ao profissional no dia a dia ou aos interessados, aos curiosos, ou a pessoas que vivem da religião de alguma forma, pastores, padres, enfim. E a gente paga um preço muito alto por isso em vários níveis. Por exemplo, os profissionais muitas vezes não sabem o que fazer quando chega no consultório uma demanda ligada a isso. Quando chega alguém querendo falar de religião e espiritualidade, muitas vezes o psicólogo, o psiquiatra se saem com respostas do tipo: ah, não, aqui no consultório a gente não fala disso. Como se não pudesse falar. E para surpresa de muita gente, pode, sem problemas éticos. Ou então, por exemplo, outro preço que se paga é quando os profissionais de saúde usam práticas alternativas que não são científicas e depois não entendem por que os conselhos da profissão os perseguem. Eles ficam achando que estão sendo perseguidos, que é caça às bruxas, sendo que o negócio é mais sutil do que isso. Então, tá por dentro dessas diferenças entre ciência e não ciência no domínio da saúde e espiritualidade também são coisas muito importantes para a gente desenvolver. E se você não é psicólogo, não é psiquiatra, não atende ninguém, mas tem interesse em religião, espiritualidade, ou se você é uma pessoa que atende dentro das práticas alternativas, é um ganho muito grande quando você sabe trazer o conhecimento científico para esses domínios. Por exemplo, se você é só um curioso, às vezes você pode ter aquela impressão de que certas religiões têm a ver com um problema mental ou com alguma coisa assim, ou com falta de inteligência, como algumas pessoas fora desse domínio às vezes acreditam, e a situação não é assim, ao mesmo tempo que você também não é obrigado a cair no extremo oposto de validar tudo que é dito nos sistemas de crença espiritualistas e religiosos para justificar as curas que acontecem, os fenômenos interessantes que acontecem, e dá para fazer tudo isso de modo científico, desde que você saiba colocar os pingos nos is e definir tudo no seu devido lugar, entendendo que as experiências religiosas são e espirituais também são vivências subjetivas. Então tudo isso tem uma bagagem científica enorme sendo produzida sobre isso, especialmente no Brasil também, mas na Europa e nos Estados Unidos em parceria com a gente. E está na hora da gente tirar esse atraso que o Brasil tem em relação a esses temas, porque o pessoal lá fora, nas formações em psicologia, na Inglaterra, quando eu estive lá, por exemplo, você já entra para a faculdade estudando essas coisas, enquanto aqui no Brasil os psicólogos e psiquiatras e enfermeiros acham que nem se deve falar do assunto, ou que a psicologia não está interessada sobre isso. Você sabia, por exemplo, que boa parte da psicanálise foi derivada dos estudos de Freud sobre experiências espiritualistas? Isso é um lado B da história que você não aprende na faculdade, e é verdade, tem uma série de provas em vários níveis de que esse tipo de coisa aconteceu. Então tá na hora da gente reverter isso, tá na hora de trazer esse conhecimento sobre saúde e espiritualidade para a prática clínica, para saber fazer diagnóstico diferencial. Quando alguém está ouvindo vozes, por exemplo, e diz que é médium, independente do fenômeno da mediunidade existir ou não, mas como separar se é saúde ou se é um indicativo de alguma esquizofrenia ou de algum transtorno dessa família. Ou então como utilizar a saúde e a espiritualidade para ajudar no manejo clínico, para ajudar na condução de um caso clínico em particular. Tudo isso a gente vai ver com calma na formação em saúde e espiritualidade que está sendo fornecida no CESD, e eu sou o professor dessa formação. Então, se você está interessado nesses temas, se você quer enriquecer sua prática clínica, se você quer entender como funciona a relação entre ciência e práticas alternativas, tudo isso a gente vai ver lá, nessa formação que vai começar agora. Então, fique ligado, se inscreva, as informações estão aqui em algum lugar, a gente se vê por lá, tá? Tchau! There's no ground